A segunda defesa que o feminismo católico faz, isso corresponde, digamos, à segunda onda feminista, se a gente fosse fazer um comparativo, é o trabalho da mulher casada fora de casa. E ela corresponde à segunda onda feminista que fala, né, se a gente fosse resumir, não preciso dos homens, né? Independência financeira, né? Não preciso dos homens. E uma das principais bandeiras do feminismo católico é isso, né? Que a mulher, independente de ser casada, tem o direito de trabalhar fora. Contudo, como nós veremos, isso é contrário ao ensino das escrituras, do magistério, né? Que a mulher possua direito de trabalhar fora de casa, independente do seu estado de vida. Uma religiosa, por exemplo, possui voto de obediência. E assim, ela não possui direito ao trabalho, independente da autorização de suas superioras. Igualmente, no matrimônio, a mulher ela possui deveres próprios do seu estado de vida e também possui uma autoridade a que está submetida. O feminismo católico ele defende que os papéis familiares eles são de livre acordo entre os esposos. Mas a gente sabe que a coisa não funciona assim. O matrimônio ele não é um estado de vida pro-choice, né? Pró-escolha, como diria a Stephanie Gordon, né? Nesse livro maravilhoso, né? Dela, o Ask Your Husband. O matrimônio ele é uma sociedade estabelecida por Deus e que, se você ficar apostando em novos arranjos familiares, né, ou novos arranjos de deveres familiares, fora dessa ordem, você estará dando caso à infelicidade das famílias, à destruição das famílias. Tá? E é importante dizer isso porque é muito comum se propagar aí na internet, nas redes sociais, né, de que o matrimônio é um contrato onde se faz o que quiser. Né? Contudo, não foi isso que os papas ensinam, né? E aqui eu me reporto ao teólogo Arthur Vermeersch de novo, no qual ele escreveu um livro, né, sobre a Casta Connubii, né, que é esse daqui, e ele diz a respeito da estrutura da família, né, que este regime foi estabelecido para vigorar tanto tempo quanto durar a própria família. Então as leis dentro da sociedade doméstica, dentro da sociedade familiar, elas existem até a duração, até o juízo final, tá? Até quando acabar a família, certo? E bom, para a gente abordar esse tema do direito ao trabalho, no caso da mulher casada, a gente deve se perguntar: para que serve o trabalho no contexto familiar? Bom, aqui eu me reporto à encíclica Labores Exercens de João Paulo II. Na Labores Exercens, ele diz assim que o trabalho constitui o fundamento sobre o qual se edifica a vocação familiar. O trabalho, de alguma maneira, é a condição que torna possível a fundação de uma família. Então, veja, o trabalho, ele funda uma família, ele torna possível fundar uma família. Então, é correto a gente dizer que o trabalho, ele cria a sociedade familiar, pois ele garante a subsistência. Então, a pergunta que nós fazemos é a seguinte: a quem cabe a responsabilidade de sustentar a família, por assim dizer? Esses dias eu vi uma página católica que pretende, né, dar catequeses aí na internet, e uma pessoa perguntou sobre essa questão, né, do dever, se era do marido, né, de prover a casa ou não. E daí a pessoa respondeu o seguinte: a igreja não tem documentos estabelecendo os papéis fixos nesse sentido, de quem traz dinheiro para casa, se é homem ou se é mulher. Isso não é estabelecido pela igreja, não faz sentido algum que seja. Às vezes é a mulher que vai ganhar mais. Às vezes, quem vai trabalhar fora é o homem. E outra fase pode entender-se que é o homem que vai ficar em casa com as crianças. E quem vai trabalhar fora é a mulher. Isso pode ser fluido na família. Ou seja, uma ideia totalmente liberal, né? Assim, é impressionante ainda que essa pessoa diga que não tem lastro, que não tem nenhum documento da igreja a respeito desse tema. Né? E é claro que essa opinião ela tá ancorada no feminismo católico. Né? No feminismo, né? Não vou chamar isso de católico.
Mas o que o magistério diz a respeito desse tema? Bom, vamos lá. Primeiro, responsabilidade dos homens. Pio XI. Ele diz, num discurso aos esposos, em 11 de abril de 1942, as responsabilidades do homem diante da mulher e dos filhos nascem, em primeiro lugar, dos deveres para com suas vidas, pelas quais empenha sua profissão, sua arte e seu trabalho. Com o trabalho profissional, deve conseguir para os seus uma casa e alimento cotidiano, os meios necessários para um seguro sustento e um conveniente vestir. 2 anos depois, em discurso aos esposos, 25 de fevereiro, Pio XI diz o seguinte: ao marido cabe o papel de garantir a subsistência e o futuro das pessoas da sua casa, de tomar as decisões que comprometam a ele e aos seus filhos. Então, já acabou a opinião aqui dessa pessoa que diz que os papéis são fluidos, né? Na verdade, tem documento da igreja dizendo quem deve exercer esse papel. E não é só Pio XI que disse isso, tá? Um papa que geralmente as feministas gostam, que é o Papa Francisco, ele também falou algo nesse sentido, né? Então, quando a gente vai lá em Amoris Laetitia, ele diz assim, no número 25, o homem desempenha um papel igualmente decisivo na vida da família, especialmente na proteção e sustentamento da esposa e dos filhos. Muitos homens estão conscientes da importância do seu papel na família e vivem com as qualidades peculiares da índole masculina. Ou seja, o que ele está dizendo aqui? Qual o papel decisivo do homem na família? Proteção e sustento da família. E que isso é algo peculiar da índole masculina. Então, qual a conclusão que a gente chega só com... Veja, não precisei fazer uma lista longa de papas, eu só citei 2. Mas já está suficientemente claro que existe um papel determinado a respeito desse tema, né? E que essa opinião que eu acabei de ler aqui para vocês, ela não... Sequer visitou esses documentos, né? Então, qual é a conclusão que a gente chega? Bom, que antes de casar, a mulher tem o direito ao trabalho, realmente, seja dentro ou fora de casa, porque ela precisa promover o próprio sustento. Mas depois de casar, o dever de sustento cabe ao marido. E ela não tem mais direitos ao trabalho fora de casa, mas ao sustento do marido. Ok? E quais são as responsabilidades da mulher nessa área? Bom, as escrituras, elas relacionam a boa esposa com a vida doméstica. Ela diz assim também as mulheres de mais idade mostrem no seu exterior uma compostura santa, não sejam maldizentes nem intemperantes, mas mestras de bons conselhos, que saibam ensinar a jovens a amar seus maridos, a quererem bem seus filhos, a serem prudentes, castas, cuidadosas da casa, bondosas, submissas aos maridos, para que a palavra de Deus não seja desacreditada. Tito, capítulo 2, verso 3 ao 5. Em Timóteo, capítulo 5, verso 14, diz assim: quero, pois, que as viúvas jovens se casem, cumpram os deveres de mãe e cuidem do próprio lar, para não dar a ninguém ensejo de crítica. O magistério, depois ele vai corroborar isso, dizendo o seguinte, no Catecismo de Trento: de boa vontade vivam dentro de casa, não saiam senão por necessidade, e nunca se atrevam a fazê-lo sem a permissão do marido. Bento XV, na Epístola Natalis Trecentesimi, ele diz assim: com o declínio da religião, as mulheres cultas perderam o sentimento de vergonha e de piedade. Muitas, para assumirem ocupações inadequadas ao seu sexo, começaram a imitar os homens. Outras a abandonar os deveres de dona de casa, para os quais foram formadas, para se lançarem de forma imprudente na corrente da vida. Pio XI diz ainda: às mulheres cabem aquelas diligências numerosas, particularizadas, aquelas imponderáveis atenções e cuidados cotidianos, que são os elementos da atmosfera interna de uma família. Ele disse isso no discurso aos esposos 25 de fevereiro de 1944. Ele diz ainda: entre as paredes domésticas, a ação da esposa deve ser a da mulher forte. Então a mulher lá de Éfeso, né, a mulher virtuosa, ela é uma mulher que
que o trabalho forte, pesado dela é dentro de casa, não é fora. Então, tá claro pela exposição no magistério que o dever do marido é buscar o sustento e a mulher é guardar a casa, né, ser o coração da casa, né? E a mulher, ela tem uma natureza, ela tem uma tendência à intimidade, à vida privada, à esfera privada. Faz muito mal para a mulher a exposição dela. Por isso que as redes sociais às vezes são muito prejudiciais a ela. Muito prejudiciais. Mas isso é um papo para outro dia. Mas o fato é que ela tem uma tendência às coisas mais íntimas, mais privadas, né? E é justamente isso se ordena para ela ser mãe, né? Uma pessoa cuidadosa dos filhos é aquela que está com atenção com eles voltado. Por isso que ela precisa dessa natureza mais tendente à privacidade, né? Então o equívoco das feministas dentro da igreja é não reconhecer os limites da emancipação da mulher. Veja, eu não estou dizendo que toda emancipação da mulher é ruim. O Papa Francisco, por exemplo, no Amoris Laetitia diz que tem um certo aspecto que é bom. Mas a emancipação total da mulher é condenada pelos papas, né? Então, veja, as feministas, elas pensam que a mulher, ela está libertada para ter seus próprios planos de vida, né? Independente da família, né? Pensa que a família deve se adaptar ou se render aos seus projetos pessoais, né? E geralmente elas também tratam de forma depreciativa as mulheres que vivem em casa, né? Tratam como se fossem mulheres de cabeça pequena, ou dão a sugerir que essas mulheres são sempre moças com problemas psicológicos e que sofrem de depressão. Contudo, né, como novamente o padre Arthur Vermesch, né, diz, Pio XI condenou a emancipação total feminina. Ou seja, a emancipação que liberta elas dos deveres domésticos e que contraria a sua índole feminina. Então, na Casconubi, ele diz assim: os mestres do erro, que por escrito e por palavras ofuscam a pureza da fé e da castidade conjugal, facilmente destroem a fiel e honesta sujeição da mulher ao marido. Ainda mais audazmente, muitos deles afirmam com leviandade ser ela uma indigna escravidão de um cônjuge ao outro, visto que os direitos entre os cônjuges seriam iguais, para que não sejam violados pela escravidão de uma parte, defendem com arrogância certa emancipação da mulher já alcançada ou por alcançar. Estabelece mais ainda que essa emancipação deve ser tríplice: no governo da sociedade doméstica, na administração dos bens da família e na exclusão e supressão da prole, isso é, emancipação social, econômica e fisiológica, né? Então ele explica o que são esses tipos de emancipação. Então, emancipação fisiológica é que ela seja livre dos encargos de esposa e de mãe, certo? A emancipação econômica é que, ainda que sem o conhecimento e consentimento do marido, a mulher possa livremente gerir e administrar seus próprios negócios privados, né? E a emancipação social é afastarem a mulher dos cuidados domésticos, tanto da família como do marido, né? Para que ela se possa entregar às funções e aos negócios públicos. E Pio XI ele chama isso de um caminho de corrupção. E ele diz assim: esta emancipação da mulher não é a verdadeira, nem a razoável e nem digna liberdade convenha a cristã e nobre missão de mulher e esposa. É antes a corrupção da índole feminina e da dignidade materna e a perversão de toda a família. São Pio X, ele diz ainda, em um discurso à delegação do Sindicato das Senhoras Católicas Italianas em 1909, né? Ele diz assim: é um erro, portanto, sustentar que os direitos da mulher são iguais aos do homem. A mulher na guerra ou no parlamento estão fora de sua esfera adequada, e sua posição lá seria o desespero e a ruína da sociedade. Quão equivocado, portanto, é esse feminismo que busca corrigir a obra de Deus.
É como um mecânico tentando corrigir os sinais e os movimentos do universo. As Escrituras, especialmente as 3 epístolas de São Paulo, enfatizam a dependência da mulher do homem, o seu amor e assistência, mas não a sua escravidão a ele. Pio XI, na 40º ano, ele ainda vai dizer: as as mães de família devem trabalhar em casa ou nas suas adjacências, dando-se aos cuidados domésticos. É um péssimo abuso que deve a todo custo cessar o de as obrigar, por causa da mesquinhez do salário paterno, a ganharem a vida fora das paredes domésticas, descuidando os cuidados e deveres próprios e, sobretudo, a educação dos filhos. Deve, pois, procurar-se com todas as veras que os pais de família recebam uma paga bastante a cobrir as despesas ordinárias da casa. João Paulo II ele vai repetir esse mesmo ensinamento na Laboris Exercens, onde ele diz assim: uma justa remuneração do trabalho das pessoas adultas que tenham responsabilidade de família é aquela que for suficiente para fundar e manter dignamente uma família e para assegurar o seu futuro. Tal remuneração poderá efetuar-se ou por meio do chamado salário familiar, isto é, salário único atribuído ao chefe de família pelo seu trabalho, e que seja suficiente para as necessidades de sua família, sem que sua esposa seja obrigada a assumir um trabalho retribuído fora do lar. E daí ele diz assim, que é necessário aplicar-se em prol da revalorização das funções maternas, dos trabalhos que andam ligados e da necessidade de cuidados de amor e de carinho que têm os filhos, para se poderem desenvolver com pessoas responsáveis, moral e religiosamente amadurecidas e psicologicamente equilibradas. O abandono forçoso de tais tarefas, por ter de arranjar um trabalho retribuído fora de casa, é algo não correto sob o ponto de vista do bem da sociedade e da família, se isso estiver em contradição ou tornar difíceis tais objetivos primários da missão materna. Então, nessa ordem de ideias, deve-se realçar numa visão geral que é necessário organizar e adaptar todo o processo de trabalho, de tal sorte que sejam respeitadas as exigências da pessoa e as suas formas de vida, antes de mais nada, da sua vida doméstica, tendo em conta a idade e o sexo de cada uma delas. Então, veja, João Paulo II, ele está não só repetindo Pio XI, tem muita gente que acha que entre Pio XI e Pio XII, mudou o universo, né? Então eles têm que ensinar ensinamentos diferentes, mas ele está repetindo a mesma coisa. Então, e isso já nos traz uma ideia, né, a respeito da submissão, né? Pio XI falou uma coisa, então se João Paulo II não mudou um ensinamento sobre o trabalho feminino, não tem por que a gente pensar que ele está mudando também sobre a submissão. Mas aqui, João Paulo II ele fala uma coisa muito importante, que é dever dos empregadores darem um bom salário ao marido, primeiro, se for possível, né? Mas se isso não for possível, pelo menos uma readequação do trabalho feminino, uma adaptação do trabalho feminino, certo? Então, por exemplo, é muito importante que mulheres, por exemplo, se elas tiverem a possibilidade de fazer home office, muito bom. Que os empregadores católicos possam fazer isso, sabe? Sejam generosos em possibilitar isso, né? Porque isso facilita muito para a mulher. Mas continuemos. E agora com o magistério do Papa Francisco, né? O Papa Francisco ele diz assim: hoje reconhecemos como plenamente legítimo e até desejável que as mulheres queiram estudar, trabalhar, desenvolver suas capacidades e ter objetivos pessoais. Mas, ao mesmo tempo, não podemos ignorar a necessidade que as crianças têm da presença materna, especialmente nos primeiros meses de vida. A realidade é que a mãe apresenta-se diante do homem, como mãe, sujeita da nova vida humana, que nela é concebida e se desenvolve, e nela nasce para o mundo. O enfraquecimento da presença materna com suas qualidades femininas é um risco grave para a nossa terra. Aprecio o feminismo quando não pretende a uniformidade nem a negação da maternidade. Então notemos que é pedido
do magistério, isso que eu já falei, de adaptação do trabalho, se for o caso, né? Das mães, mas isso não é pedido para os homens. Veja, não é pedido a adaptação dos trabalhos para os homens, do trabalho fora de casa para os homens. E por quê? Porque a razão é óbvia. Já se presume que o homem possui o dever de sustentar a família, seja dentro ou fora de casa. Mas não se presume o mesmo da mulher. Para a mulher casada, só se presume lícito o trabalho dentro do lar. O trabalho fora do lar vai depender das circunstâncias. Então, se a gente pudesse fazer um apanhado de conclusões, eu diria o seguinte, que a mulher ela foi pensada por Deus para a vida doméstica, justamente para que pudesse ser mãe. E depois de casada, o trabalho principal da mulher é dentro de casa ou perto do lar. A mulher só pode trabalhar fora de casa com a autorização do marido e pondo a salvo os deveres domésticos. E o trabalho ele deve ser compatível com a índole feminina e adaptado aos deveres de mãe e esposa. Ou seja, não é a família que tem que se adaptar à carreira da mulher, mas a carreira à família. Atualmente, é muito comum as pessoas se casarem mais tarde e tanto o homem e a mulher serem independentes financeiramente. Isso gera um problema, às vezes, muito complicado para a própria mulher, né? Principalmente para aquelas mulheres que têm um hype social muito alto. Por quê? Porque o carreirismo para a mulher ela sempre representa uma armadilha para ela, uma tentação para a sua índole feminina. Então, as mulheres de LinkedIn, né, as carreiristas, né, elas, mesmo quando são solteiras, quando elas se apresentam desse modo, elas tendem a afastar os homens, né? Porque o pleno desenvolvimento da carreira, ela faz parte da vocação do homem, mas não da mulher, que pode parar de trabalhar depois de casar, né? Então, a continuidade na carreira de uma mulher casada, ela exala, né, muita energia masculina, né? E o homem sente nessa mulher algo que não é natural, pois inconscientemente ele pensa que ela, né, ela não é feita para a vida doméstica, portanto vai abandonar os filhos cedo ou tarde, né? Então as meninas aí, né, estão chegando aos 30 anos e só querem mostrar nas redes sociais que elas são bem-sucedidas na carreira, é muito capaz que elas continuem solteironas. Certo? Porque a mensagem que está se passando não é uma mensagem de feminilidade, exatamente. Inconscientemente o homem ele percebe isso, né? Então, assim, uma mulher de LinkedIn que pretenda casar, ela deverá ter consciência que o matrimônio é uma opção para um estado de vida que lhe exigirá muitas renúncias. E não é diferente para quem opta pelas vocações religiosas, sacerdotais, por exemplo. Quem quer ser padre, por exemplo, não importa se o cara foi médico, advogado na vida anterior, ele simplesmente se joga. A mulher tem que fazer a mesma coisa na vocação matrimonial. Então ela deve ter plena maturidade de reconhecer que sua vida de carreira ela pode ter uma vida curta, né? E que se ela permanecer no seu trabalho, a sua carreira estará totalmente subordinada à vida conjugal e familiar e à autoridade do seu marido, né? Então é um abuso muito grande, um intolerável feminismo, por exemplo, moças exigirem dos seus maridos, dos seus noivos, né, que quando eles casarem eles tenham que aceitar que ela trabalhe fora, né? Se ela pensa em fazer isso, ou já exige isso do homem, né, então é melhor que ela nem se case. Então agora eu vou responder algumas objeções a respeito do trabalho, né, do trabalho da mulher casada fora de casa, né? Primeira, mulheres solteiras e com maridos gravemente doentes não podem trabalhar? Resposta, podem e devem, já que o marido não pode sustentá-las nesse caso. E elas deverão trabalhar até que o marido recupere a saúde, ou no caso das solteiras, elas se casem, né? Segunda objeção, as mulheres solteiras e as mulheres solteiras que ainda não se casaram, né? Então as mulheres solteiras que ainda não se casaram, elas podem prover a si mesmas, então não há óbice algum para o seu trabalho, né? Aí vem, né, uma objeção muito comum de mulheres
de católicas conservadoras, né? Mulheres trabalhadoras podem ser simultaneamente excelentes esposas, mães e funcionárias, empregadas, né? Bom, pode até ser, mas a grande verdade é que essa possibilidade não é presumida pelo magistério. Em regra, se uma mulher não tiver o dom da bilocação, ela sempre escolherá ou mais o trabalho ou mais a casa, e será medíocre em uma dessas tarefas. Então, a Stephanie Gordon, nesse livro aqui, ela chama a atenção das mulheres a respeito desse tema, né? Ela diz assim: acreditamos falsamente que criar filhos por estranhos na creche é tão bom quanto criar os filhos por uma mãe amorosa em casa. Outras vezes vendemos a mentira de que os pais que ficam em casa são tão bons quanto as mães que ficam em casa, o que é basicamente uma forma de transgenerismo, óbvio, né? Daí ela continua. Primeiro, sem algum conjunto de circunstâncias emergentes, as crianças podem até mudar para os membros da família extensa. Em segundo lugar, mesmo um pai não pode substituir a mãe de uma criança. Homens e mulheres têm tendências e preferências diferentes. E é por isso que Deus definiu cada sexo para tarefas diferentes dentro da hierarquia da família cristã, né? Ela diz assim: não se engane, ninguém jamais poderá substituí-la em casa, onde seu papel é absolutamente precioso. Se você afirma tolamente que seu trabalho é tão vital para a humanidade que não pode ser substituído, então você está cega por uma ambição insignificante e vaidosa. Uma vez eu ouvi uma objeção, né, sobre o trabalho da esposa, né, fora de casa e tal, dizendo assim: mas as mulheres elas precisam ocupar mais postos de mais funções na sociedade, né? Então a gente precisa das mulheres casadas também lá, né? É basicamente isso, né? A mulher afirmando que ela é muito vital para a humanidade, mas nem tanto assim para a sua família, né? Ela diz assim: eu diria que nada é mais importante para Deus do que educar seus próprios filhos para o céu, enquanto cuida de sua vocação de esposa. Nada poderia ser mais pessoal. O bem presumido e geralmente exagerado da humanidade não o isenta dos deveres para com sua própria família. Em vez de reagirem defensivamente, todas as mães deveriam sentir-se imensamente orgulhosas de quão insubstituíveis são. Mas, infelizmente, aqui estão elas a tentar convencer o mundo de que são totalmente substituíveis em casa, mas insubstituíveis no trabalho. Ninguém pode substituí-las em casa. É verdadeiramente diabólico e ilógico. Uma quarta objeção é ainda: nós precisamos de mulheres no mercado de trabalho. Acabei de dizer, né? E daí cito o exemplo de Santa Joana d'Arc. Santa Joana d'Arc era guerreira. Judite também. Só que o problema é o seguinte: Santa Joana d'Arc, ela nunca entrou em um campo de batalha. Como relata a historiadora Jenny Cohen em 7 fatos surpreendentes de Joana d'Arc. Ela inspirava os homens que lutavam, mas ela nunca lutou, né? E a Judite também nunca entrou numa batalha, ou mesmo numa luta corporal. Na verdade, ela usou a sua beleza para, na época, derrotar um inimigo de Israel, que era o canaanita Cícera. E aqui, respondendo à pergunta: precisamos de mulheres no mercado de trabalho? Bom, em profissões tipicamente femininas, certamente. Com índole feminina, certamente. Mas sempre haverá mulheres solteiras para elas. Quanto ao mercado de trabalho em geral, não se deve pensar que a igreja defende um mercado 50-50, né, 50-50 de homens e mulheres. Afinal, somente os homens têm a presunção de precisarem de um trabalho independente de serem solteiros ou casados. Mulheres não têm essa presunção. Depois que elas se casam, o marido é que tem um dever de sustento. Outra objeção: meu marido não traz dinheiro suficiente, preciso trabalhar. Bom, primeiro é necessário não confundir pobreza com vida miserável, né? Então não é obrigação do marido ser rico, mas dar teto, comida e roupa para a família e algum conforto, não luxo, mas algum conforto. E se ele está dando conta disso, então você não precisa realmente trabalhar. Contudo, se as contas estiverem atrasadas e as coisas começarem a faltar em casa,
aí você arregaça as mangas. Mas sempre tendo em mente em retornar à situação ideal, que é de você não trabalhar fora. E por que isso? Voltar à situação ideal? Porque existe a armadilha da dupla renda, né? Que o Timothy Gordon, que é marido da Stephanie Gordon, né? Que escreveu esse livro aqui, mais um título provocador, The Case of Patriarchy. Ele diz o seguinte, junto com e o padre Gerard Kelly, também nesse livro, o Manual do Matrimônio, ele diz o seguinte sobre as mulheres que trabalham, os perigos das mulheres que trabalham, né? Vou ler aqui para vocês. O trabalho fora... Vou voltar aqui. A esposa deve trabalhar fora do lar apenas quando haja grande necessidade. Mostra a experiência que o caminho da mulher que trabalha é pontilhado de dificuldades que atingem não só a ela como a própria família. Quase sempre a esposa se emprega com um objetivo temporário. Cedo descobre que o padrão de vida melhorou e que esta precisa de seu salário para continuar vivendo no mesmo nível que se acostumou. Quando as mulheres ajudam no sustento da casa, alguns maridos tendem a tornar-se preguiçosos e negligentes para com seus próprios deveres. É provável também que, aproximando-se o salário da esposa do percebido pelo marido, ou mesmo excedendo, o orgulho dele fique profundamente ferido e surjam disputas dentro da casa para decidir quem é o cabeça do lar. E isso é uma coisa que Pio XII ele fala, né, que a igualdade de salários entre maridos e esposas ela mina a autoridade do marido dentro de casa, né? Porque obviamente começa a surgir aqueles pensamentos da mulher do seguinte: puxa, tô ganhando mais, mas é ele quem está destinando o meu dinheiro e eu não estou concordando com a forma como ele está gerindo, né? Então cria essas dificuldades. E daí ele continua: o trabalho fora de casa pode também desenvolver na esposa traços indesejáveis. Tornando-se economicamente independente, ela pode perder a disposição para os sacrifícios e para os ajustes emocionais indispensáveis à manutenção de relações felizes com o marido. Por outro lado, tendo contato com outros homens, surge o risco de complicações românticas. Mas não é só. Ela se depara com o perigo de passar a dar excessiva importância às roupas e aos enfeites e também com o de perder sua feminilidade e tornar-se menos refinada. O pior de tudo, porém, é que no afã de conseguir bens materiais, a esposa deixará em segundo plano a educação dos filhos. As assistentes sociais são unânimes em proclamar que a delinquência infantil é mais acentuada entre filhos das mulheres que mourejam fora de casa, os quais, por levarem a mãe a maior parte do tempo ausentes do lar, não podem ser devidamente assistidos. Padre George Kelly, né, se não me engano ele virou bispo depois, né, esse livro aqui, Manual do Matrimônio Católico, né? Bom, sexta objeção: não gosto de ficar em casa, prefiro trabalhar. Então, era melhor não ter casado, certo? Pois o gosto pelo lar faz parte da índole da mulher casada. E é um pecado grave colocar as suas preferências pessoais acima da família. E uma última objeção é a seguinte: Santa Giana Molla foi uma mãe trabalhadora. Toda mãe tem direito de trabalhar e seguir sua carreira. É muito comum no feminismo que quando elas não conseguem sustentar pelo ensinamento dos papas, né, pela tradição da igreja, pelos santos padres, enfim, a posição delas, elas começam a apelar aos santos. Santo assim, santo assado, viveu desse jeito e não sei o que e tal. Isso eu vou chamar de uma coisa: nominalismo. Isso daí é nominalismo, né? Veja, primeiramente é preciso a gente recordar que os santos, eles não viveram sempre nas condições ideais, desejadas pela igreja. E nem tudo nas suas vidas é realmente imitável. Em segundo lugar, se há conflito entre a vida de um santo e a doutrina da igreja, a gente deve sempre preferir a doutrina da igreja,
pois ela, sim, é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Os ensinos da igreja são seguros e perenes, mas a vida de um santo pode ter muitas influências condicionadas pela mentalidade do seu próprio tempo. Contudo, vamos abordar Santa Giana, né? É preciso dizer que Santa Giana, embora ela seja muito usada pelas feministas católicas, é preciso dizer que ela seguiu o ensinamento da igreja, né? Então, o marido dela, Pietro Molla, ele tem um livro chamado Santa Giana Molla, Esposa, Mãe e Médica, no qual ele conta nessa questão do trabalho de Santa Giana. E ele diz assim, que já durante o nosso noivado, Giana me perguntou sobre continuar sua profissão, pelo menos enquanto suas obrigações como esposa e acima de tudo, como mãe o permitissem. Não me opus a isso, porque eu sabia muito bem o quanto ela praticava medicina com entusiasmo e o quanto ela era apegada aos seus pacientes. Mais tarde, de comum acordo, tomamos a decisão de que ela parasse no nascimento do nosso quarto filho. Nesse entendimento, ela continuou a sua profissão até o último parto. Uma biógrafa, Giuliana Pellucci, em seu livro Santa Giana Beretta Molla, A Woman's Life, ela detalha essa história contada pelo próprio Pietro Molla. E ela diz assim, né, que, embora hesitante em abandonar a prática médica, Giana começou a atender com amor ao desejo do marido, de servir primeiro a família, né? Então ela diz assim, depois de retornar a Ponte Nuovo, Giana tentou reorganizar sua vida, querendo encontrar tempo para tudo. Pietro e seus filhos, o gerenciamento da sua casa e sua prática médica, típica de uma conservadora católica que fica dizendo que dá para fazer tudo ao mesmo tempo, né? Pietro viu como ela sempre estava ocupada e perguntou se ela consideraria desistir de sua prática. O olhar que Giana lhe deu em resposta, no entanto, desencorajou Pietro de perguntar novamente. Ela disse assim, eu prometo a você que quando tivermos mais um filho interromperei meu trabalho e serei mãe em tempo integral, mesmo que isso seja difícil para mim. Então notemos que Santa Giana Molla, ela foi o exemplo oposto de uma típica feminista católica, que fica exigindo do marido ou do noivo, do namorado, que quando casarem, ou se já estão casados, que ela trabalhe fora, né? Santa Giana, ao contrário, ela pediu permissão de Pietro Molla e condicionou o trabalho às possibilidades da família. E quando as coisas se tornaram irreconciliáveis, ela realmente desistiu de tudo por amor ao matrimônio. Eu já vi muitas páginas católicas, feministas, claro, né, dizendo que para a mulher ter mais longevidade na carreira, era necessário que o marido tivesse mais participação na vida doméstica, nos trabalhos, nas tarefas domésticas, né? Lavar, varrer, essas coisas. Mas essa perspectiva está equivocada. Porque, veja, se a mulher não está... Veja, a mulher ela tem o dever de cuidar do lar, correto? Então, se ela não está dando conta disso porque ela está tentando crescer na carreira, é ela que precisa se adaptar, e não a família. Ela que precisa se adaptar à família, e não a família à carreira dela, né? Por quê? Porque, gente, você dizer assim, para a mulher crescer no trabalho fora, o marido tem que ajudar mais em casa. Você só está atrasando o casal, né? Você tá atrasando. O homem ele tem que pensar 24 horas em como sustentar a sua família. É isso. Sustentar, proteger, né? Então, se você fica ainda pedindo para ele fazer um monte de coisas porque você não está fazendo o seu trabalho, porque você tem um sonho de carreira, você está atrasando o seu marido, né? Você está atrasando todos da família, né? Uma última objeção, né? São João Paulo II diz numa carta às mulheres de 1995, ele agradeceu às mulheres que trabalhavam, né? Contudo, São João Paulo II ele não diz que essas mulheres sejam mães, né? Então, presumivelmente, né, ele se referia às mulheres solteiras ou às mães solteiras, né?
Então, a gente nota, inclusive, hoje, né, o Papa Francisco, que sempre fala da presença feminina na sociedade, da igreja, vá lá no Vaticano, né, e veja quais são as posições de cargos no Vaticano ocupados por mulheres leigas e mães. Né? Você não vai ver direito. Né? Em grande maioria, as mulheres que trabalham no Vaticano são freiras. Né? E, se não me engano, o único prefeito de um discatério leigo é um homem. Paulo Rufino, se não me engano, das comunicações. Então, espero que tenha ficado claro, né, sobre essa questão aqui do trabalho da mulher casada fora de casa.